Olá, gente, tudo jóia? Estamos aqui hoje para o segundo dia da Semana do Café e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o coordenador do curso de Publicidade da PUC Minas, Unidade da Praça da Liberdade, que é o Rodrigo Fortini. O Rodrigo ele vai responder as 10 perguntas que nós mais recebemos na nossa caixinha de perguntas que a gente abre lá no Instagram. Se você não segue a gente, inclusive, já segue lá, @cafécombriefing. E ele vai responder essas perguntas sobre o curso de Publicidade. Então, nós selecionamos as 10 maiores perguntas, as 10 perguntas que foram mais feitas, e vamos utilizá-las aqui agora. A primeira pergunta é: o EAD de publicidade vale a pena? Bom, Matheus, pois é, nessa questão do curso EAD. Se vale a pena, se não vale, enfim. Cara, funciona assim. Você tem que ter muita clareza dos desafios que são um curso EAD. Você entendendo que você consegue encará-los, vale a pena pra caramba, não tem dúvida com relação a isso. Vamos falar desses desafios. O primeiro e mais importante deles. Você tem disciplina, você vai conseguir fazer o acompanhamento, assistir os vídeos, ler os textos, quer dizer, acompanhar a disciplina num horário mais flexível, né, eventualmente. Pô, vou. Então, beleza, já conseguiu um grande desafio do EAD, tá? Muito legal. Outro ponto, você tem de ter ciência que o seu acesso a determinados recursos, especialmente laboratório de vídeo, laboratório de áudio, laboratório de foto, ele também é virtualizado. Né? Então você não vai pegar naquela câmera, não vai ter isso, né? Mas poxa, a produção audiovisual nem é o que mais me interessa na propaganda. Poxa, vambora, né? Um outro ponto: escolher uma instituição de ensino séria, quer dizer, que tenha um bom curso, né? Porque isso vai ser fundamental para a qualidade da sua formação, né? Então assim, você passou por essas 3 etapas e você conseguiu resolver todas, especialmente a primeira e a última, bem resolvido, pô, então vale a pena, né? Então é algo que se justifica para você. Imagina, poxa, eu moro numa cidade, numa região que não tem o curso de publicidade e propaganda, ou não tem numa boa instituição e eu não consigo me deslocar para um determinado lugar. É uma baita de uma alternativa, acho que justifica você fazer, né? Mas você tem de ter essas coisas bem resolvidas aí com você. Beleza? A segunda pergunta é uma pergunta bem comum, né? Que é se eu preciso saber editar ou usar os programas da Adobe antes de entrar no curso de publicidade. Essa também é recorrente, né? Ah, Rodrigo, eu preciso saber Photoshop, eu preciso saber Illustrator, Design para fazer o curso de publicidade e propaganda. Olha, você tem de saber o seguinte, você tem de entender o seguinte. Você vai ter acesso e você vai botar a mão no pacote Adobe, no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, né, ao longo do seu curso. Disciplinas como, por exemplo, design, comunicação visual, direção de arte, quer dizer, não tem como você desenvolver essas disciplinas sem ter acesso a esse software, né? Agora, você também tem de ter em mente que o conhecimento, assim, o quanto você vai explorar esses softwares durante o seu curso, tem muito a ver com o que todo publicitário, independente da área que vai trabalhar, precisa saber desses softwares, né? Poxa, Fortini, mas o meu negócio é o seguinte, eu quero ser diretor de arte, eu quero ser faixa preta nesses softwares. Poxa, então você vai ter de se dedicar extra curso, né? Seja em tutorial do YouTube, seja fazendo curso fora da sua faculdade, da sua universidade, né? Enfim, você vai ter de, como qualquer área, se especializar cada vez mais, né? Então, assim, você não precisa saber previamente o pacote Adobe para precisar entrar no curso. Isso não, de forma nenhuma, né? Entenda que você vai ter um conhecimento desses softwares ao longo do curso. E que se você, por exemplo, quiser trabalhar, né, com marketing, se quiser trabalhar com mídia, se quiser trabalhar com atendimento, não necessariamente você precisa aprofundar a nível de virar faixa preta nesses softwares. Mas se você quiser virar diretor de arte, por exemplo, sim, né? Então é isto. A terceira é um pouco mais abrangente, né? Quais áreas eu posso trabalhar com a publicidade, sendo formado em publicidade? Então, assim, são diversas áreas, eu vou deixar o Fortini falar um pouquinho melhor. Olha, as áreas que um publicitário pode atuar, gente, são imensas. Eu poderia ficar aqui uma noite, uma manhã, uma tarde, um dia inteiro falando com vocês sobre isso daí. Mas eu vou tentar resumir para que fique mais fácil você entender um pouco. Então, olha só. Você pode trabalhar, por exemplo, dentro de uma agência de publicidade e propaganda. Seja uma agência full service, ou seja, on e offline, uma agência digital, que for, tá? Ali, basicamente, você vai poder
fazer atividades diversas, entre elas ser executivo de contas, o atendimento, que é a mesma coisa. A gente começa, atendimento é aquela pessoa que atende o telefone, responde e-mail. Não, atendimento e atendente são coisas diferentes, tá? Então, não é telemarketing, é atendimento. Por isso que a gente fala assim, é um executivo de contas, é um gerente de contas, né? Para poder tentar explicar melhor o que é esse atendimento, tá? Você pode trabalhar também com planejamento dentro das agências de publicidade e propaganda. Pode trabalhar com mídia, aí pode ser a mídia offline, a mídia online, as duas, né? Mídia é aquela pessoa que vai determinar onde que vai ser veiculada a campanha publicitária, né? Você pode trabalhar com produção gráfica, você pode trabalhar com produção que a gente chama de RTV, né? Rádio e televisão, quer dizer, produção audiovisual, né? Você pode trabalhar dentro do departamento de criação, você pode ser um redator ou uma redatora publicitária, você pode trabalhar na direção de arte, né? Você pode trabalhar especificamente, por exemplo, em performance digital, né? Trabalhar com marketing de conteúdo, isso tudo dentro da agência, tá? Um outro grande campo de trabalho é dentro dos departamentos de marketing, assessoria de comunicação, departamento de comunicação. Mas geralmente fala isso sobre a área de marketing, tá? Das empresas. Ali você pode trabalhar, por exemplo, com trade marketing. O que é o trade? Trade é aquele que está muito ligado, vou falar de bem grosso modo, tá, gente? Ao ponto de venda, ligado à venda, à distribuição, né, do produto, né? Você pode trabalhar dentro do marketing sendo, por exemplo, um gerente de produto. Você pode trabalhar dentro do marketing resolvendo a área específica de publicidade, tendo contato com as agências, né? Então, dentro do marketing, você pode trabalhar com áreas diversas, desde ponto de venda, estratégias digitais, trabalhar com as agências, quer dizer, ou com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, é uma área bem interessante também, né? Você pode trabalhar em veículo de comunicação, você pode trabalhar dentro da TV Globo, do Google, quer dizer, todos esses têm grandes escritórios. Já que a gente está falando aqui de Belo Horizonte, né? Eu estou falando de Belo Horizonte, então assim, tem grandes escritórios aqui, por exemplo, né? Trabalhar dentro dos veículos de comunicação. Você pode trabalhar dentro de uma produtora audiovisual, por exemplo, né? Você pode trabalhar em estúdio de foto, né? Tem bons estúdios de foto aqui em BH. E tem uma coisa, gente, depois vocês reparam. Toda startup tem um publicitário ali envolvido. E Belo Horizonte, ela tem um destaque muito grande em startups, né? A gente tem essa força aqui, Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte, tem isso. Então, muitos publicitários estão indo para as startups. Então, gente, falando assim, de uma forma bem ampla, nós falamos aqui de agência, veículo, marketing, startup, produtoras, quer dizer, o leque é muito diverso. A Fortini, então, quando eu entro num lugar, eu comecei em agência, eu vou fazer minha carreira toda em agência? Não. Muito comum você migrar de um lugar para o outro, você pega conhecimento de um lado do balcão, leva para o outro, isso é muito natural, tá? Então, espero ter dado aí um overview aí da atuação do publicitário. A próxima pergunta é uma pergunta mais direta. A pessoa perguntou, eu sou formado em designer e eu estou na dúvida entre fazer uma pós-graduação em redes sociais ou fazer a faculdade de publicidade e propaganda. Essa é uma pergunta um pouco mais específica, assim, mas a gente achou legal responder ela também, porque parece ser uma dúvida bem profunda dessa pessoa, né? Legal. A pessoa ela é designer e está querendo ir para publicidade e não sabe se é melhor fazer um curso, fazer uma pós. Bom, essa é uma pergunta que talvez eu não vá conseguir dar uma resposta tão cravada assim, né? Porque isso é muito pessoal, tá? Mas antes de entrar nessa questão de graduação, de pós, eu queria só deixar claro o seguinte, o trabalho do designer é um, o trabalho do publicitário é outro, tá? São complementares, os dois trabalham junto e têm de trabalhar junto, isso é muito importante. Agora, são trabalhos diferentes e são visões diferentes, tá? E por isso sustenta o que eu vou falar sobre graduação, sobre pós. Depende do que a pessoa está querendo, né? Então, olha só, eu sou designer, e eu estou querendo ter uma formação sólida em publicidade e propaganda. Eu estou querendo ter essa formação complementar e eu estou querendo fazer isso bem a fundo. Faça a graduação em publicidade e propaganda. Porque lá você vai descobrir, inclusive, outras áreas. Tá? Então vale a pena.
Não, olha, Rodrigo, o meu negócio é o seguinte, eu sei que eu quero ir para a área, ela está falando aí de comunicação digital, né, redes sociais, mídias digitais e tal. Eu já sei que é isso que eu quero fazer. Ué, legal. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer a pós, porque você está pegando uma área da publicidade que você já tem certeza que é que você quer se especializar e já está indo bem focada. Então, vale a pena você ir para a pós. Agora, se você está querendo ter uma visão mais ampla da publicidade e fazer isso de forma bem complementar à sua atividade de design, aí é a graduação. Por isso que eu falei que assim, não tem uma resposta preto no branco, né? É graduação ou é pós? Depende do que a pessoa está querendo, né? Então depende do grau de certeza que ela tem sobre a área, por exemplo, da pós que ela quer ir, ou se ela quer para conhecer um pouco mais, né? Então tem de analisar isso daí, tá bom? A próxima pergunta é uma pergunta que todo mundo tem, né? Todo mundo que vai entrar em qualquer curso tem, que é se é difícil conseguir um estágio. Eu consigo um estágio com facilidade? As empresas estão dispostas a contratar um estagiário de publicidade? Gente, se é difícil o estágio, eu vou falar para vocês uma coisa que acontece com muita frequência nas nossas turmas. Você chega na PUC e fala assim, pega aí da metade do curso para frente, né? Que é o 5º ao 8º período. Senta numa sala dessa e fala assim, quem está fazendo estágio? Eu brinco, parece que tem uma aula na sala. Isso quando a gente, né, antes da pandemia e tal, infelizmente hoje a gente faz pelo Teams, o pessoal vai levantando a mãozinha assim, né? Tô doido pra gente poder voltar para dentro de sala de aula. Se não tiver vacina aí no braço, a gente volta. Mas enfim, parece uma aula, assim, todo mundo faz estágio, né? Realmente é algo impressionante, especialmente na segunda metade do curso. Na primeira metade também é possível, você pode fazer estágio desde o primeiro período, mas assim, na segunda metade é uma coisa impressionante. Eu acho que isso responde um pouco se é difícil ou não estágio em publicidade e propaganda. Agora, a gente tem que ficar muito de olho na qualidade do estágio. Isso é algo que eu converso muito com os alunos, sabe? Porque às vezes chegam umas descrições de vaga, gente, que numa boa pede pra gente divulgar, eu falo assim, dá vontade de virar a pessoa assim, tá aqui o telefone da Marvel, porque só um super-herói vai fazer tudo isso que você quer. Calma lá. Não tem nem profissional experiente pra caramba que faz tudo isso. Então baixa a bola, vamos entender, né? Fortini, e aí, que eu aceito esse estágio ou não, né? Olha, eu te digo o seguinte, olha com uma certa cautela para esse lugar, porque tá meio esquisito, né? A pessoa quer que você faça de tudo na publicidade, faça bem feito. Tá ficando complicado, né? A mesma coisa de você pedir, por exemplo, para a pessoa ser pedreiro, eletricista, vidraceiro, põe gesso, pinta, ou para a pessoa ser otorrina e ela precisa ser oftalmologista, e ela precisa ser cardiologista. Cara, como que você vai exigir da pessoa? Olha, eu quero que você tenha uma boa redação, seja ótima em redação, maravilhosa em estratégia, você precisa editar vídeos, você precisa saber fazer conteúdo para redes sociais, você precisa fazer anúncio, você precisa fazer direção de arte, você precisa pensar em estratégia de marketing. Opa! Você é o curso inteiro. Então, de duas uma. Ou você vai fazer tudo isso mais ou menos, ou você vai fazer alguma coisa muito bem feita e outras nem tanto, né? Então, assim, gente, sendo mais objetivo. Estágio em publicidade e propaganda. É difícil ou é fácil? Olha, eu olho para outros cursos e tendo a dizer para vocês que é até mais fácil do que outros cursos, tá? Mas sempre isso. Tem de ficar de olho na qualidade do estágio, tá? Não percam isso de vista, não. Pra você fazer bons estágios, né? Para ser algo que vai acrescentar na sua carreira de fato, tá bom? Outra pergunta que apareceu bastante aqui foi se eu preciso ser criativo para poder fazer o curso de publicidade. Eu já preciso começar o curso criativo, já ser criativo na hora que eu entrar no curso? Tá certo, Matheus. A tal da criatividade e a propaganda, né? Ô, gente, olha só. Tem uma coisa que eu não gosto muito, mas que é um jargão do nosso mercado publicitário, que é assim. Nós vamos a uma reunião com os criativos. E geralmente isso está se referindo ao departamento de criação das agências. Acho isso uma temeridade, tá? Por quê? Assim, é comum no mercado, mas eu acho que tem um erro aí. Porque, na verdade, é o seguinte, todo publicitário, em qualquer uma daquelas atividades que nós já falamos sobre elas, ele acaba exercitando muito a criatividade, tá? A criatividade não está no departamento de criação apenas, não é uma exclusividade do departamento de criação, tá bom? Isso é importante que você tenha em mente. Fortini, mas você não me respondeu, eu preciso ser criativo para entrar no curso ou não preciso?
vou fazer de forma evasiva, depois eu te respondo de forma categórica. Olha só, eu falo que criatividade é um treinamento, né? Então, tem aquele colega seu, né, do colégio, que sempre fez piada com tudo. Ah, ele é criativo. Na verdade, ele é treinado. Ele treinou mais que você. Ele não teve vergonha, foi lá, falou a bobagem que tinha de falar, o pessoal achou graça e beleza. Ele está treinando. Então, gente, existe técnica de criatividade que a gente estuda ao longo do curso. Então, se você vira e fala assim, nossa, mas fulano é mais criativo que eu não sou uma pessoa criativa. Cara, tem técnica para isso e você vai treinar. Relaxa. Você está fazendo o curso para aprender. Então, você não precisa ter isso já em você previamente para ir fazer o curso, não. Você treina isso dentro do curso. Tá? Você aprende técnica e treina. E vai sair super criativo. Se dedicando, você vai sair super criativo. Pode ficar tranquilo, tá? Então, agora respondendo de forma categórica. Preciso ser previamente criativo para fazer publicidade e propaganda? Não. Mas eu preciso, quando eu formar, eu preciso ser criativo? Sim. O que significa que se você não o é, você será ao longo do curso. Você vai trabalhar e vai estudar para isso, tá bom? Outra pergunta, a próxima pergunta que a gente vai responder aqui agora, é uma pergunta também bem específica. A pessoa diz que ela já gosta de escrever, ela já escreve, tem um amor por escrita, mas ela está na dúvida entre publicidade e jornalismo. E aí, Fortini, qual que é o ideal para ela? Então, gente, redação, né? É importante a gente ter em mente, eu sou bom a escrever, né, como está aí a pergunta, e estou na dúvida se eu faço jornalismo ou se eu faço publicidade. Faz os dois, são dois cursos maravilhosos. Agora, vamos entender a diferença de uma coisa e da outra? O texto jornalístico é muito diferente do texto publicitário. A começar que o texto publicitário ele tem como base a persuasão. O texto jornalístico tem como base a informação. Então, eles têm natureza diferente, eles têm objetivos diferentes. Tá? Então, um é um texto persuasivo, o outro é um texto informativo. Então, aí você já pode pensar, que tipo de texto que eu gosto mais? Né? E aí você já começa a te direcionar. Outra coisa, em geral, não é regra o que eu estou falando agora, tá? Mas, em geral, o texto publicitário é um texto mais conciso, mais sucinto. E o texto jornalístico é um texto mais prolixo. De novo, em geral, isso não é uma regra, tá? Mas isso também eu acho que te ajuda a tomar essa decisão, tá? Independente se você é bom de texto ou não, você tem que pensar na hora de fazer o curso de publicidade ou o curso de jornalismo, é muito como você enxerga a comunicação, o que você quer da comunicação social. Então essa pergunta ela transcende a questão do texto, percebe? Ela vai sobre fazer jornalismo, fazer publicidade e propaganda, que aí é uma outra questão, que é como você enxerga a comunicação social. Mas falando especificamente do texto, tenha em mente isso. O texto publicitário é persuasivo, o jornalístico é informativo. Tá? Eu acho que isso resume bem para você poder tomar aí sua decisão da forma mais tranquila possível. A próxima pergunta aqui, a nossa 8ª pergunta, é sobre o TCC, o trabalho de conclusão de curso, né? Como que é esse TCC na publicidade, Fortini? O famoso trabalho de conclusão de curso, né, gente? É interessante isso. Bom, olha só. O trabalho de conclusão de curso em publicidade e propaganda, ele funciona basicamente assim, a gente separa entre trabalhos acadêmicos e trabalhos práticos, ou trabalhos experimentais, tá? Que é essa diferença, assim? Essa diferença é o seguinte, um trabalho acadêmico, ele é um trabalho que você vai refletir sobre o fazer publicidade, sobre um determinado fazer publicitário. Tá? Pode ser, por exemplo, eu quero refletir sobre como as marcas estão mudando o posicionamento dela ao longo dos anos, pensando que há algumas décadas, alguns anos, dizia-se que era importante as marcas serem neutras, né, não tomarem partido, não ir para um lado ou para o outro. E agora as marcas que levantam bandeira, defendem causas, quer dizer, elas se posicionam. Atualmente as marcas se posicionam sobre questões importantes para a sociedade. Poxa, eu quero entender essa mudança. O que fez as marcas mudarem? Né? Então você vai fazer um trabalho acadêmico. Tá? Não, olha, o meu negócio, gente, eu quero aqui produzir, por exemplo, um vídeo documentário para entender
como que os influenciadores digitais ganham dinheiro vendendo espaço em suas mídias digitais. Beleza, então você vai terminar, você vai ter um vídeo documentário de X minutos e é isso que você vai produzir. Você também está falando sobre comunicação social, falando sobre publicidade e propaganda. Mas percebe que são meios diferentes para você estudar esse seu trabalho ou executar esse seu trabalho de conclusão de curso, né? Então o trabalho de conclusão de curso, gente, ele assim, em geral é feito em grupo, tá? Mas tem a possibilidade de fazer individual? Tem. Acaba saindo trabalhos também menores, né? Ou menos aprofundados, muitas vezes, porque está sendo individual. E a gente tem de lembrar que é o seguinte, embora seja possível fazer individual em muitos cursos de publicidade e propaganda, em geral ele é feito em grupo por um motivo muito simples. Eu falo que propaganda, gente, a nossa atividade, ela é uma engrenagem assim, ó. E se um desses aqui falha, o trem todo dá uma sambada, né? Ou seja, se o atendimento não faz um bom briefing, o pessoal da criação vai se virar ou vai se ferrar, né? Então, assim, é uma engrenagem, né? Então, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo do curso, tá? Espero ter respondido aí a questão sobre o trabalho de conclusão de curso. A nossa penúltima pergunta aqui é se o curso ele pede alguma coisa auxiliar, um outro material auxiliar. Eu preciso ter câmera, eu preciso ter um computador super potente, eu já preciso disso para me começar o curso? Bom, Matheus, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, vou responder, espero que seja isso, se não for, volta que a gente conversa um pouco mais. Materiais, né? O que eu preciso para desenvolver meu curso? Na verdade, tudo que você precisa, a faculdade acaba te oferecendo, né? Então, um laboratório, uma câmera fotográfica, um estúdio de vídeo, né, de áudio, isso tudo você tem acesso, né, ao longo do curso na universidade, né? Então, isso aí é tranquilo. Poxa, mas espera aí, não é legal eu ter isso em casa? Claro que é. Imagina, você quer se especializar eu quero trabalhar com fotografia publicitária. Pô, vou ali. Se eu tenho disponibilidade financeira, compro uma câmera profissional, já começo a trabalhar com isso, começo a exercitar. Legal demais. Poxa, eu quero trabalhar com direção de arte. Olha, um computador veloz, com um processador, uma placa de vídeo muito boa, isso vai te ajudar demais no seu trabalho, né? Então, assim, gente, o que você precisa para fazer o curso? A universidade já te oferece, né? O que você precisa oferece. Poxa, mas eu quero treinar mais, ou eu quero ter uma facilidade de acesso. Ora, então, dentro da sua disponibilidade, é interessante que você vá comprando determinados equipamentos, mas basicamente é em função do que você gostaria de atuar dentro da propaganda. Por exemplo, diretor de arte, vai ser interessante, se você vai para a direção de arte, um bom computador, como eu falei, e um plano de pacote Adobe. Eu vou ser fotógrafo? Uma câmera. Olha, e rebatedores, flashes, enfim. Não, eu quero trabalhar com marketing, com planejamento. Bom, então eu fazer algum curso aí de Excel, né, paralelamente, pode ser interessante, né? Então essa qualificação aí em outras atividades que são complementares é interessante, aí muito mais ligado a cursos mesmo, por exemplo, na área de marketing, né? Então, assim, respondendo de forma objetiva é isso. O que você precisa estar dentro da universidade, mas para você se desenvolver mais, é claro que é sempre bom você ter à mão. Agora, gente, cá para nós. Muito dificilmente, nossa, eu quero trabalhar com produção audiovisual. Nossa, eu vou ter um galpão, né, para eu botar uma produtora ali dentro, com grua, não vai, né? Por mais dinheiro, inclusive, que você tenha, não faz sentido. A não ser que você queira abrir uma produtora. Aí é outra conversa. Mas para você simplesmente estudar, não, isso não faz o menor sentido, né? É isso, tá bom? Não sei se eu respondi exatamente, mas se tiver alguma dúvida, me fala que eu volto nessa questão aí, tá bom? Bom, e a próxima pergunta aqui é como está o mercado para os recém-formados. Então, essa eu conversei um pouquinho com o Fortini e ele me disse que é uma pergunta muito complicada de se responder, porque tudo vai depender de quantos cursos você fez, o quanto você se dedicou dentro e fora da faculdade, o quão profissional você vai ser, como vai ser a sua entrevista. Então, depende de diversos fatores, por isso que não existe uma resposta muito concreta para isso.
Mas a publicidade é uma profissão que está crescendo bastante, então se você não conseguir uma vaga numa empresa, você pode montar a sua própria empresa, você pode trabalhar por conta própria atendendo outras empresas, você pode ser PJ e trabalhar oferecendo seus serviços para essas outras empresas. Então você tem diversas possibilidades assim que você sai da faculdade. E é isso, fechamos aqui as nossas 10 perguntas. Eu queria agradecer muito o Fortini, muito obrigado por dispor do seu tempo, por ajudar a gente. E se você tem uma dúvida, você pode mandar para o Fortini diretamente, você pode deixar nos comentários aqui do vídeo, que eu vou pedir para o Fortini responder também. E é isso. Obrigado, Fortini. Matheus, quem agradece sou eu, tá? Obrigado a você, equipe aí do Café com Brief, foi um prazer. Sempre que precisarem ou quiserem, por favor, me dê o toque, um prazer conversar com vocês, com a galera toda aí, tá bom? Sempre à disposição, foi ótimo. Vou deixar aqui também meus contatos, quem depois quiser me escrever, é só jogar Rodrigo Fortini Boschi aí no meu LinkedIn. Certamente depois o Matheus manda ele aí em algum canal do Café com Brief numa boa, né? E tem também o meu e-mail, que é fortini@pucminas.br, tá bom? Até já e espero ter ajudado vocês aí nas dúvidas com relação ao curso de Publicidade e Propaganda. Grande abraço, gente.